Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus por mais um mês de sustento, poder e misericórdia de estar aqui novamente. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Como disse o início do louvor que a Sarinha acabou de entoar aqui, que nada é por acaso. Quando lemos aqui que o Senhor Jesus foi levado ao deserto, é muito claro aqui no primeiro versículo que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus não estava caminhando aleatoriamente até chegar ao deserto. O próprio Espírito de Deus o levou até lá. O objetivo de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que lemos, era que o Senhor Jesus fosse tentado. Isso foi planejado. O Senhor escolheu que teria que passar por aquilo. Então, ele foi conduzido até lá para que tudo isso acontecesse. Não foi por acaso, não foi aleatoriamente. Ele foi conduzido propositalmente para ser tentado. O objetivo da metade desse capítulo é a tentação. E o Senhor, ele foi conduzido ali ao deserto para ser tentado, só que também ele nunca está despreparado. Antes de chegar até lá, ele já estava jejuando. Então houve o que? Uma preparação para que ele pudesse chegar ali e sofrer a tentação. Sofrer todos esses abusos de Satanás que pensou na sua capacidade, teve a capacidade de pensar que enganaria ao próprio Deus, ao Senhor Jesus, o Jesus Todo-Poderoso. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ali ele estava de frente com aquela situação. E de forma alguma o Senhor Jesus vai conduzir as nossas vidas a qualquer tipo de situação sem que nós estejamos preparados. Essa é a importância tão grande de sermos santificados, de jejuar, de orar nas madrugadas. Porque na nossa vida, irmãos, é da mesma forma. Às vezes o Senhor vai optar que nós sejamos levados ao deserto para ser tentado. E a nossa resistência, ela não vem de nós, ela vem do Santo Espírito de Deus que em nós habita, que nos dá sabedoria. E isso só vem através de santificação. O jejum,
ele tem a única e exclusiva forma de nos santificar, de nos aproximar do Senhor. Hoje em dia, nós estávamos até vendo um rapaz falando sobre jejum, e existem diversos tipos de jejum. As pessoas jejuam para conquistar coisas, jejuam para ter um carro, E o jejum, irmãos, ele não vai nos trazer nenhum tipo de coisa material, nada. O jejum, ele é exclusivo para a nossa alma, para que nós estejamos próximos ao Senhor. É o nosso aleluias. Glória a Jesus. O jejum é a nossa proximidade, é o nosso acesso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas tudo isso se potencializa a verdade de Deus, a presença do Senhor, a glória dele, o derramar do Santo Espírito, a revelação da palavra, a revelação dos mistérios, as visões, os dons, tudo isso se potencializa quando nós jejuamos. O jejum, irmãos, ele é poderoso e ele é essencial na nossa vida. Aleluias. Nós não podemos passar uma semana sem jejuar. A nossa carne, ela é extremamente fraca e vai sempre pender para o lado do pecado, para o lado do erro, para o lado errado. Nós temos que ter a consciência de que sem o Espírito Santo nós vamos errar. Irmãos, no fato de nós conhecermos ao Senhor Jesus, Ele nos afasta de muito erro, de muito tropeço na vida. Só que só conhecer não basta. Nós temos que seguir alguns passos. E o Senhor deixa tudo aqui muito esmiuçado para nós. Ele deixa tudo aqui direitinho na palavra. E às vezes, por correria, por cansaço, isso acaba passando. E não é para passar. O jejum, ele é essencial na vida do crente. Essencial na vida do servo do Senhor. O jejum te deixa próximo, bem pertinho, para que o Senhor possa falar no teu ouvido e revelar os mistérios dele. E, principalmente, enfraquece a nossa carne e nos faz ter mais força na batalha. Ir lá de peito aberto e conquistar aquilo que o Senhor colocar à nossa frente. Então, nunca se esqueça, irmãos, se está passando de 7 dias sem jejuar, já tem alguma coisa errada. Corre, jejua, ora, busca o Senhor. São pequenos instrumentos, as chaves da proximidade do Senhor. Você pode ter certeza que cada vez que você estiver se sentindo mais fraquinho, estiver se sentindo pequenininho, você vai, oferece um jejum ao Senhor e automaticamente, pela sua infinita misericórdia, você é recompensado com presença. Aleluia. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, ele venceu mais uma vez, como ele sempre vence Satanás, com o que estava escrito. A palavra do Senhor é a base da nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo aqui, a palavra do Senhor é a boca dele aberta em todo o tempo. A qualquer momento que você abrir a palavra do Senhor, vai ter uma nova revelação. Na abertura, o pastor Fernando estava falando que a palavra do Senhor ela é repetida diversas vezes. E quantas milhões e milhões de vezes nós já não ouvimos essa palavra, mas o Senhor vai ter sempre mais alguma coisa a acrescentar. Ele sempre tem uma novidade. Não é boas novas à toa. É boas novas porque a palavra do Senhor é nova o tempo todo. Ela é nova o tempo inteiro. Aleluias. Glória a Jesus. Então, às vezes a gente escuta a palavra e fala, nossa, mais uma vez. E aí você fala, nossa. E aí Jesus vai ter sempre algo novo para revelar. Sempre algo novo para te dizer.
E é através da palavra que nós vamos ter resposta, irmãos, para tudo. Para tudo. Não existe nada aqui no nosso humilde cotidiano que não se bata com a palavra, irmãos. É o tempo inteiro. Pode ser no confronto, pode ser no momento bom. A palavra do Senhor, ela vai estar sempre aqui do nosso lado. Ela é viva. A palavra do Senhor nos acompanha. É um grande instrumento nas nossas mãos. Então, quando você jejua e você está lendo a palavra do Senhor, é uma potência grande nessa terra. É a glória do Senhor. É a graça sendo derramada. E aí Ele te dá, aleluias. Aí Ele te dá o argumento. Não vos preocupeis com o que acabei de falar. Ele diz para a gente não se preocupar justamente porque quando a gente chega numa situação ali, quando a gente sobe nesse altar, ou quando vem alguém confrontar a palavra do Senhor, ou quando vem um necessitado, Ele nos dá a palavra certa. Por quê? Porque a palavra fica guardada no nosso coração. Porque a nossa memória física, ela pode até falhar, muitas vezes, mas a nossa alma não esquece a palavra do Senhor. A nossa alma, ela vive ligada com o Senhor. E por isso que, no momento propício, a palavra sobe no seu coração, passa pelos teus lábios e a obra do Senhor é completa. E Ele Ele atinge o objetivo dEle. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo, e a um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo, e a glória deles. Satanás, ele conhece a palavra tanto quanto nós. E aí é que mora o perigo. Porque a palavra tem sido distorcida muitas vezes em certos altares, porque ele é astuto. E aí, numa vírgula, num e a menos, ele consegue distorcer muita coisa. E aquele servo que não está verdadeiramente atento à palavra, acaba ali tropeçando e entrando no erro, justamente porque não conheceu. Satanás, ele tem sempre os pratos para nos oferecer. É o tempo inteiro, vários pratos passando na nossa frente. E a gente pode até não perceber, porque tem um monte de coisa que os anjos seguram para que a gente não tenha que lidar. Mas tem muitas vezes que vai caber a mim e a você dizer o sim e o não. E aí é que mora a sabedoria. É aí que vem o seu posicionamento com o Senhor, para a forma com que você vai se comportar diante da situação. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele vive conosco, mas tem coisas que é nossa. Tem coisa que é eu e é você que vai ter que decidir. O sim e o não é da nossa boca, nós temos livre-arbítrio. E é aí que mora o perigo. Porque tem coisas que até parecem ser boas. Tem muita coisa que até parece que, não, isso aqui parece ser muito legal, isso é uma bênção, mas não é. Essa é a importância de buscar o Senhor Jesus antes de qualquer tomada de decisão e de ter esse relacionamento com Ele para ter essa sabedoria nos momentos certos, irmãos. Aqui Satanás estava tentando Jesus, mas imagina se ele leva você e diz, porque esse Satanás aqui, eu não sei qual era a forma física, e ele estava lidando com o próprio Senhor Jesus, mas você acha que se Satanás nos transporta a um monte muito alto e mostra os reinos do mundo e a glória, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele não vai estar de rabo e chifre, ele não vai estar todo de vermelho. Satanás, ele tem diversas formas, e ele faz de tudo para conseguir que você diga o sim para ele. E aí, qual que é o seu posicionamento se te oferecerem um mundo, se te oferecer grandeza, se te oferecer riqueza? Às vezes tem coisas que nós queremos muito, mas não é isso que Deus tem para você. E aí aparece em forma de bênção. E aí parece bênção, tem cheiro de bênção, mas não é. E aí?
Irmãos, a gente anda pisando em ovos nessa terra. Um passo em falso e a gente perde a glória de Deus. Nada nesse mundo pode ser maior do que o seu desejo de adorar o Senhor e estar com Ele no grande dia. Nada. Glorioso Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente lê essa palavra aqui, tão bem esmiuçada, tudo tão direitinho, colocado aqui em palavras, até algo que a gente pode ler num livro infantil, de tão bem explicadinho que está. Mas é situações desse jeitinho aqui que nós vivemos quase todos os dias. São situações desse tipo que Satanás aproveita para invadir as nossas vidas. E é importante demais, irmãos, que nós tenhamos essa vida consagrada e separada para o Senhor. A santidade é separação. E nós temos que estar sempre separados. E às vezes a gente não está separado o suficiente para conseguir. E é por isso que existe a misericórdia que nos ajuda. Mas reflita em tudo. Sempre ore diante de uma situação. Em vez de dar resposta na hora, fala, ai, tudo bem, obrigada, eu vou pensar. Dá resposta depois. Às vezes, num afoito, num momento de, nossa, uau, que legal, a gente dá a resposta errada. E aí dá uma brecha, e aí as coisas se enrolam, e aí depois Jesus tem que vir com a misericórdia e ainda ajuda a resolver. E glória a Jesus que nós temos a misericórdia dele, que se renova. Mas e se não tivéssemos? Quantos tropeços lá atrás nós não teríamos nos levantado? Porque sozinho nós não conseguimos. Então se santifique, separe seu jejum, a tua oração, leia a palavra do Senhor, leia todos os dias, leia uma vez, um capítulo por dia, mas não deixe de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor enriquece a nossa vida, a nossa alma. Não existe sabedoria maior. Aleluias. Não existe sabedoria maior do que a sabedoria do Senhor. Pode haver curso de tudo quanto é coisa. Mas, aleluia. Só. Amém. Obrigada. Pode haver cursos de tudo quanto é coisa, mas toda a sabedoria do mundo não se compara à sabedoria do Senhor. E aquilo que a sabedoria dele faz na nossa alma, na nossa vida, na nossa essência e no nosso caminhar sobre essa terra. Aleluias. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí, existem diversas formas de adorar Satanás. Nós acabamos adorando a ele quando nós caímos em murmuração, por exemplo. Quando vem uma situação difícil, um momento de deserto, uma resposta negativa àquilo que o teu coração espera, e você se põe a murmurar. Porque ao invés de estar prostrados, clamando a justiça do Senhor, clamando a presença do Senhor, a gente se prostra para murmurar, para dizer, por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que assim? Por que assado? Por que com o outro não é assim e comigo é? A murmuração é uma adoração para Satanás grandiosa que pega os crentes. Porque cada vez que você murmura, você chateia o Senhor. Você entristece o Espírito Santo. Cada vez que você murmura, o Senhor Jesus e o seu sangue parecem não ter valido nada. Como que nós podemos murmurar diante de todo o sofrimento que o Senhor Jesus já teve naquela cruz e diante da salvação que Ele nos dá acesso? E aí, que tipo de situação a gente tem que estar? Que tipo de situação seria tão grande a ponto de desmerecer o sangue de Jesus na cruz? E a murmuração é isso. Reclamar é isso. Se chatear, deixar entrar o rancor no coração, ficar reclamando, não fazer nada para mudar. Isso é adoração a Satanás, meu irmão.
Quando a gente sabe que a gente está errado e a gente não se posiciona para conseguir entrar na mudança, para conseguir agradar o Senhor, nós estamos agradando a Deus ou a Satanás? Nós estamos adorando a Satanás. Nós estamos abrindo a brecha, deixando tudo escancarado. E aí depois acontece que ele entra, faz a bagunça toda, Jesus tem que, pela misericórdia, nos ajudar a resolver. E aí você perde um tempão. Porque nesse processo, nesses pequenos processos de murmuração, de brecha, e de Jesus te ajudar a consertar toda a bagunça, você perdeu um tempão da presença de Deus. Porque é um momento que você poderia estar adorando, lendo a palavra, fazendo milhões de coisas para o Senhor, crescendo na presença dEle. Crescendo na presença dEle, e não. Perdeu tempo na presença do Senhor. E Ele dá todas as chaves para que isso não aconteça. Para que a gente ande direitinho ali com Ele, e pela tua infinita misericórdia nós sejamos instrumentos, bênção na vida dos outros, bênção na vida do vizinho, na vida de alguém que você conheceu no ponto de ônibus, na vida de alguém que você ofereceu um abraço. Você tem que ser bênção. E para você ser bênção, você não pode murmurar. Não pode reclamar da sua vida. Não reclame do que você não tem. Mas seja grato por aquilo que você tem. Por tudo aquilo que o Senhor já fez. Na palavra está escrito que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é lembrar tudo que o Senhor Jesus já fez por nós. Porque se a gente parar para pensar na quantidade de coisas, a começar por estarmos aqui, a gente não murmura mais. A gente não vai ter vontade de abrir a boca para reclamar de nada. Porque Jesus é muito maior do que todas as coisas. E como o nosso pastor Fernando, aleluias. E como o pastor sempre diz, o Jesus está acima de tudo, tudo, tudo. E pode estar um terremoto dentro da sua casa, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo no meio desse mundo. O Senhor Jesus estará sempre acima dessas situações. E nós devemos estar acima junto com Ele. Porque se a gente olhar para baixo, a gente afunda. E isso não tem que acontecer. Glória a Jesus. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Em Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo ofereceu diversas coisas aqui, diversos pratos, e Jesus resistiu. Então, quando você resiste, quando você diz não, quando você não murmura, ele tem como obrigação fugir. Porque ele não vai ficar perto da luz. Cada vez que a gente diz não, nós temos um crédito a mais do Senhor, uma glória a mais derramada, nós brilhamos um pouco mais. E é por isso que ele tem que fugir, porque ele não aguenta ficar perto do que brilha, ele não aguenta ficar perto da luz, ele não aguenta ficar perto da glória de Deus. Glorioso Deus, poderoso. Ele não consegue, ele não tem capacidade de estar próximo à luz, porque ele vive nas trevas, as trevas é o lugar dele. Então, quando você diz não, quando você rejeita, e Jesus olha para você e se sente feliz, quando você alegra o coração do Senhor, rejeitando tudo, fazendo tudo conforme a vontade dele, irmãos, você brilha, e o diabo não vai conseguir ficar perto, porque ele tem que ficar a quilômetros e quilômetros de distância. Ao derredor, o bramado do leão. Uma vez eu estava conversando com o pastor Fernando, e ele falou que o
O rugido do leão, ele é ouvido a quilômetros e quilômetros de distância. 1 quilômetro de distância. Muitos quilômetros. De tão alto que é. Então, quando fala que ele está ao redor lá bramando como um leão, ele não está aqui pertinho, não, irmão. Ele tem que estar longe. O lugar dele é longe. Ele pode fugir, ele pode fazer o barulho que for. E isso não vai passar da luz, do brilho do Senhor, do fogo do Senhor que está sobre as nossas vidas. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Acabou a guerra. Quando você se posiciona como um crente, quando você faz o que o Senhor Jesus te manda, quando você faz tudo, quando você jejuou, você orou, quando você negou, quando você não abriu a boca para murmuração, quando você adorou o nome do Senhor, a guerra cessou, irmão. E aí a guerra cessa, o diabo sai e os anjos encontram o espaço necessário para passar e te entregar, seja lá o que for. E aqui, aleluias. E os anjos o serviram. E aqui seria muito legal quando, se eu dissesse agora que os anjos poderiam servir muitos bens materiais. E os anjos o serviram com a porta de emprego. E os anjos o serviram com uma chave de uma casa. E os anjos o serviram com algo que você desejava muito. Mas as melhores bênçãos do Senhor, elas vêm em forma de batismo com o Espírito Santo. Vem em forma de glória de Deus. Quando os anjos vêm e entregam a tua bênção maior que a tua salvação. Quando unge a voz para louvar. Quando te entrega um louvor e você não se conforma enquanto você não consegue adorar. Os anjos trazem os dons espirituais. Os anjos têm milhares de coisas para servir, irmãos. Se você olhar aqui, aleluia, na palavra do Senhor, quantas coisas eles têm para nos servir que nós ainda não temos. Quantos dons, irmãos, quantos dons, tem sonhos, tem visões, tem dom de cura, tem tanta coisa que o Senhor Jesus quer entregar para mim e para você. Abra o espaço na sua vida para que você possa receber isso verdadeiramente. Clame ao Senhor para que Ele te entregue aquilo para cumprir o propósito na sua vida. Cada um de nós aqui é um instrumento importantíssimo nas mãos do Senhor. Nunca se sinta menor. Nunca ache que o seu lugar é apenas estar aqui sentadinho, porque não é, irmãos. Todos nós aqui somos essenciais para o Senhor Jesus. Então, ore a Deus e pergunte, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o teu propósito? Eu quero fazer a tua vontade. Me mostra. E Jesus vai te mostrar. E a partir desse momento você vai orar, Senhor, o que eu tenho que fazer para que isso possa chegar até a minha vida? E aí você vai se consagrar, irmãos. E você vai ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor Jesus. Você é um instrumento. Aleluias. Você é um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Você é um canal de bênção. Você é um salvador de almas. Você ajuda a resgatar almas. E isso pode vir, irmãos, por alguém que precisa de uma cura. Você ir lá, fazer uma oração, Jesus curar, e ela ver o poder do Senhor Jesus e se converter. Os caminhos do Senhor são insondáveis, irmãos. Então procure, dobre seus joelhos em oração e pergunte a Ele qual é o propósito dele na sua vida. Jesus, Ele tem propósito para todos. Os propósitos do Senhor não são exclusividade de ninguém. Busque qual é o seu. Faça a vontade do Senhor Jesus. E vamos caminhando até a Nova Jerusalém. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus.